Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia. Como a Karine mencionou, hoje a gente vai fazer a atividade mais prática, um hands-on. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Então, aqui nós temos um resumo dos serviços que nós estaremos visitando hoje. Então, o STAC, que é o Spatial Temporal Asset Catalog, o WTSS, que é o Web Time Series Service, o WLTS, que é o Web Land Trajectory Service. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos utilizar a plataforma do Kaggle, que ele é uma plataforma online onde a gente pode rodar nossos próprios códigos nesse ambiente virtual deles. Então, já tem alguns interpretadores Python com alguns pacotes já pré-instalados e tem toda a vantagem da gente poder rodar os códigos na nuvem, compartilhar código com outras pessoas. É bastante prático. Então, a gente já desenvolveu alguns dos notebooks que estão disponíveis no GitHub do projeto e podem ser obtidos por vocês também rodado em outro ambiente que rode Jupyter ou na sua própria máquina. Então, para que todo mundo possa acompanhar, para a gente rodar esses Jupyter Notebook, vocês precisam primeiro fazer um cadastro no site e tem também que ativar uma opção para que o Kaggle possa acessar a internet, para a gente instalar pacotes. Então, uma vez que tiver a sua conta criada, só tem que lembrar você pode vir aqui na barrinha do canto superior esquerdo, na área de código, e criar o seu primeiro notebook. Então, em New Notebook. E aqui no canto superior direito, tem essa parte de internet, ele tem que estar ativo. Como pode ser o primeiro acesso de muitos de vocês, talvez seja requerido fazer a ativação utilizando um número de telefone. Então, você vai colocar o seu celular, receber um SMS, confirmar para poder fazer essa ativação. E a gente vai precisar disso para instalar alguns pacotes no decorrer do curso. Então, o Felipe colocou o link do Kaggle aqui no chat para vocês. Acho que veio só para painelistas. Vamos. Isso, agora acho que foi para todos. Então, quem quiser já pode acessar também. E a gente vai colocar no chat também os links para esses notebooks que a gente pretende rodar. Então, só é legal também cada um fazer uma cópia desse notebook, que aí caso vocês queiram fazer alguma alteração, vocês possam rodar isso no ambiente de vocês. Então, o Renan, primeiro... só antes de. Volta lá onde o pessoal tem que ativar a internet, que eu acho que é importante, né? Onde você fala no Kaggle para ativar. Como é que Sim. entra aí? Vamos voltar para a página inicial do site. Então, aqui no canto superior esquerdo, nós temos esse menu de opções e tem a aba de código. Entrando nessa aba de código, você pode criar o seu primeiro notebook. Então, tem esse botão New Notebook. Aqui, você já tem um notebook pronto para rodar os seus códigos. Sendo que aqui no canto superior direito, ele tem essa aba para ativar a internet. Só que aí precisa fazer essa ativação com o telefone. Em Settings. Deixa eu abrir numa... Qualquer dúvida também, pessoal, vocês podem colocar no chat aqui, no Question and Answers, que a gente vai estar sempre de olho, a gente vai pegando essas perguntas e acompanhando com vocês. O Kaggle, só por informação também, além ele ser uma plataforma que roda códigos Python, ele também fornece interpretadores para que a gente possa rodar códigos R também. Muita gente utiliza o R, ele é um ambiente que vocês podem usar para isso.
Alguém está tendo problema com a ativação? Isso é feito só na primeira vez, né, Renan? Que a gente... Sim, isso é feito só na primeira vez. Essa Ó, tem uma pergunta configuração de usar a aqui. internet, o Thiago dos Santos Nascimento perguntou se essa configuração de usar a internet tem que ser ativada para cada notebook. Uma vez que você fizer esse cadastro com seu telefone para ativar a internet, você não vai precisar mais fazer esse envio para poder ativar. Só que esse botãozinho de ativar e desligar a internet, por default, ele fica ativado para todos. Só que o Kaggle, ele pode, às vezes, acontece dele desligar para você. Então, é sempre bom verificar se está ativado. Mas, no geral, ele mantém ativado sempre, uma vez que você já fez. Renan, o Ricardo Gart está perguntando como ativa, se você pode repetir o processo, por favor. Sim, sim. Bom, então, vamos na página inicial do Kaggle. Uma vez criada a sua conta nesse ambiente, você vai estar nessa tela. No canto superior esquerdo, tem as 3 barrinhas para acessar o menu e tem uma aba escrito Code. Clicando nessa aba, a gente vai ter acesso a todos os nossos códigos e os códigos que podemos acessar. Então, aqui tem um botão de novo notebook, né? Um New Notebook. Então, essa caixinha preta, quando a gente clicar nela, ele já vai gerar para a gente um primeiro notebook, um notebook inicial de teste. Então, esse código, inclusive, a gente já poderia rodar e fazer uso desse código Python. Uma vez com esse notebook, ou qualquer outro notebook aberto, no canto superior direito tem uma aba de Settings. E aqui tem esse campo de internet onde você pode fazer essa ativação utilizando um número celular, onde você vai receber um SMS e fazer essa ativação. A Carla Ele Souza... agradeceu aqui, então acho que... Assim, a Carla Souza perguntou se para essa prática necessariamente precisaremos usar a linguagem Python. Sim, Carla, para essa prática ela será toda feita utilizando a linguagem Python. Mas caso você não tenha algum contato com a linguagem, também não tem problema. Esses notebooks, nós fizemos ele de uma forma que você pode ir acompanhando passo a passo e até ter um primeiro contato com essa linguagem. Qualquer dúvida também nós estamos à disposição para ajudar a entender alguma parte de código. Bom, acho que todos estão conseguindo. Eu acho que mesmo, né, quem não quiser fazer, né, Renan, não quiser fazer o notebook e quiser instalar ou tiver algum problema, vai conseguir acompanhar, porque o Renan vai passar passo a passo dos códigos em Python que serão executados e as respostas. Ele vai explicando os serviços no código. Então, mesmo se você não conseguir ou não quiser fazer agora isso aqui, quiser deixar para fazer depois, você pode acompanhar, né, a workshop hoje e depois fazer num outro tempo, passando passo a passo, aprender primeiro aqui e depois reproduzir isso num outro momento, né, Renan? Sim. Então, acho que quem não quiser acompanhar fazendo, pode acompanhar o código sendo executado e as explicações da equipe. Bom, acho que a gente pode passar o link do primeiro notebook. De introdução ao Spatial Temporal Asset Catalog, STAC. O Sérgio Nogueira, da UFG, perguntou se os vídeos do workshop serão disponibilizados para visualizações futuras. Sim.
Sim. Nós vamos editar os vídeos e por sessão do workshop vamos disponibilizar tudo lá no site. Bom, pessoal, o Felipe Souza, ele acabou de colar no chat um link para o primeiro notebook que nós estaremos rodando, de introdução ao Spatial Temporal Asset Catalog, STAC. Então, seria legal se todos pudessem abrir esse notebook e fazer uma cópia dele para o seu ambiente, para você possa fazer algumas alterações, caso você queira. Mas, de todo modo, a versão original dele tem também no nosso GitHub, vou até mostrar aqui. No GitHub do projeto do Brasil DataCube, tem um repositório chamado Code Gallery, onde nós armazenamos todos esses Jupyters. Então, tem diversos exemplos para diversos serviços. Então, tem Jupyter Notebooks para o Stack, WTSS, WLTS, e diversos outros. Isso tanto em linguagem Python quanto em linguagem R. E eles estão disponíveis aqui. Pode mostrar como copiar? Vamos abrir o notebook. Você pode vir aqui no canto superior direito, nesses 3 pontinhos, e a primeira opção é de copiar e editar notebook. O Thiago Bazan. E aí, quando a gente clicar para editar, ele vai carregar novamente aqui e vai permitir a escrita nesse documento. Então, aqui a gente pode escrever e rodar esse código. Bom, pessoal, enquanto está sendo feita a cópia por vocês, eu vou começar, então, a introduzir o que é o Spatial Temporal Asset Catalog. Numa tradução livre, ele seria algo como um catálogo de assets espaço-temporais. Assets poderia ser traduzido como um ativo, só que a gente acaba que não utiliza tanto essa palavra e utiliza mais o termo asset mesmo. Então, Renan, Oi? só para ajudar. Repete para a gente, acho que seria interessante repetir mais uma vez, como que a gente faz essa cópia, para todo mundo acompanhar de novo. Claro. Antes Então, de já chegar nos... Então, pessoal, acessando o link que o Felipe colocou do primeiro notebook, então ele vai abrir esse notebook da conta do BDC, então a introdução a Stack em Python. No canto superior direito tem esses 3 pontinhos, a gente pode clicar neles, copiar e editar. E aí ele fez essa cópia para nós. Todo mundo conseguiu, gente, copiar do GitHub do projeto? Alguma... Pode, se quiser, pode perguntar, ele pode repetir antes de começar. Ah, ok. Acho que o pessoal conseguiu sim, Renan. Vamos lá. Isso aí. Tá. Aqui. Bom, então, o Stack, conhecido como Spatial Temporal Asset Catalog, é um catálogo de ativos espaço-temporais, né, um catálogo de assets espaço-temporais. Ele é uma especificação criada por uma colaboração de diversas organizações que queriam aumentar a interoperabilidade na busca de dados de imagens de satélites. Então, só para a gente explicitar isso de forma mais clara, hoje, por exemplo, quando você quer baixar uma imagem do Landsat 8, você entra no site do Earth Explorer, da USGS, faz uma busca por essa imagem, ou você pode também fazer utilizando a API deles.
Se você quer uma imagem Sentinel-2, você acessa o portal do Sci-Hub da ESA e faz uma busca diferente, com uma conta diferente também, para ter acesso a esses dados. E se você quiser um dado do Cibers 4, você tem que entrar no catálogo do INPE para fazer a busca por esse dado. Então, hoje a gente tem esses dados distribuídos em diversos provedores, mas cada um tem as suas particularidades. Então, cada um tem uma forma de fazer a pesquisa por esse dado. E o Stack, ele surge como uma tentativa de simplificar essa busca e descoberta dos dados. Então, diversas organizações se reuniram para criar esse padrão de busca e descoberta. Então, o Stack, o modelo dele, ele tem 4 principais conceitos. O conceito de catálogos, itens, coleções e assets. Um catálogo do Stack, ele pode ser estático, ou seja, não muda, ou dinâmico, que é o que pode ser encontrado numa página web, que a gente pode ter esse conjunto de dados sempre mudando. Então, um catálogo, ele é um agrupamento de itens, assets, coleções. Desculpa, de itens, coleções e de outros catálogos também ele pode incluir. Então, enquanto que uma coleção, ela é uma especificação de um catálogo, ou seja, é um catálogo mais rico em metadados, é um catálogo mais detalhado. No caso do Brasil DataCube, o nosso catálogo é a agregação de todos esses itens e coleções, enquanto que uma coleção, no portal a gente pode observar isso visualmente, uma coleção seria cada um dos nossos DataCubes, cada uma das nossas coleções, cada uma das classificações. Nesse caso, eu selecionei um cubo de dados do Cibers 4, AWFI, o produto Stack de 16 dias. Então, essa coleção, ela abrange a área do Brasil inteiro, num período que vai de 2016 até 2021. A coleção, ela abrange toda essa área, enquanto que um item, ele é apenas um pedaço dessa coleção. Então, se eu especificar uma data e um tempo, a gente pode ter acesso a esses itens. Então, vou selecionar uma área aleatória e fazer uma busca. Cada data no tempo, ele me fornece uma única imagem e também considerando uma única região no espaço. Então, os itens, eles são essas partes individuais. E os itens, eles são compostos por diversos arquivos. Então, tem as bandas espectrais, tem arquivos auxiliares de ângulo, e tem o Quick Look, né, o thumbnail, e pode ter diversos outros arquivos. Enquanto que um asset é um único arquivo de forma isolada. Então, o item é composto pelos seus diversos assets. Bom, então, o que a gente pode ver daqui é que o catálogo, a coleção e os itens, eles são basicamente um conjunto de metadados, enquanto os assets são os arquivos que a gente quer obter para trabalhar em cima deles. Então, o Matheus Miranda mandou mensagem: oi, entrei agora, é só para copiar ou baixar o notebook neste link? Bom, Matheus, você pode abrir o link com o notebook, utilizando a sua conta do Kaggle. No canto superior direito, você pode copiar e editar esse notebook para a gente ir rodando ele juntos ao longo do curso. Você só precisa também ativar a internet do seu Kaggle para poder fazer a instalação dos pacotes que a gente vai fazer ela agora. Bom, então, o Stack, ele é esse serviço, só que para a gente acessar ele em Python, a gente precisa ter um pacote que saiba acessar esse serviço e traduzir para a gente. Então, para isso, existe a implementação desse pacote chamado StackPy. Para quem não está tendo um primeiro contato com a linguagem Python, para instalar um pacote novo, vindo do PyPI, que é um repositório de pacotes, de bibliotecas, então a gente utiliza o comando pip install e o nome do pacote que está sendo instalado. Como aqui é um Jupyter Notebook, para que esse comando seja identificado como um comando de sistema, ele tem que ter essa exclamação antes dele. Do contrário, ele seria aceito como um comando Python. Então, selecionando essa célula, a gente pode clicar nesse símbolo de play para ele
rodar a célula corrente. Ou também um atalho seria, se eu não me engano, Ctrl Enter. Então, quando a gente rodar essa célula, ele vai estar fazendo essa instalação do pacote. É importante também lembrar que aqui no Kaggle, ele já possui algumas bibliotecas pré-instaladas. Então, quando chegar ali, eu vou mostrar novamente. Mas caso vocês estejam rodando isso na máquina de vocês, os demais pacotes que são utilizados ao longo desse hands-on, eles precisam ser instalados também. Então, para isso é o mesmo comando, pip install e o nome do pacote. E uma vez instalado esse pacote, nós temos que importar ele para o nosso código, para que o nosso código possa fazer uso dessas funcionalidades. Então, para isso, tem o comando import stack. Você pode, como atalho, dar um Ctrl Enter, que ele roda a célula também, ou clicar aqui para rodar a célula corrente. O Thiago do Nascimento perguntou qual a diferença de usar o Kaggle ou o Google Colab. Tiago, ambos são ambientes para rodar Jupyter Notebook de forma online, né, na nuvem. Eles têm algumas particularidades. O Kaggle, além de códigos Python, ele também permite você rodar códigos R. E também tem algumas diferenças nos pacotes que já vêm pré-instalados. Então, alguns pacotes eles têm instalado, o Kaggle tem instalado por padrão, outros não. E esses pacotes são diferentes entre as duas plataformas. O Stack.py é um pacote desenvolvido no projeto do Brasil DataCube. O Douglas Uba perguntou sim. No GitHub do projeto, nós temos aqui o pacote do StackPy. Existe o pacote pelo R? Existe, o Hugo Fukuzawa perguntou, sim, também tem a implementação do Stack R. RStack. Hoje, no workshop, nós estaremos focados em mostrar esses códigos utilizando os códigos Python, mas também tem o em R. E naquele repositório do Jupyter Gallery, inclusive, ele tem disponível o do R, caso seja de interesse. Só para adicionar um pouquinho, acrescentar, realmente, hoje vai ser tudo em Python, a gente vai mostrar as ferramentas em Python, e amanhã nós vamos mostrar os seeds e esses pacotes em R. Né? Então, a gente dividiu aí hoje em Python, amanhã em R, e sim, esses pacotes têm a versão em R também. Bom, pessoal, então, uma vez feita a importação desse pacote para o nosso código, nós podemos ver qual a versão que está instalada. Então, hoje está instalada a versão 0.9.0-1. Renan, Sim? no chat o pessoal está falando que deu um erro. Não encontrou Ah, sim. Ele não pôde encontrar a versão. É, Eu acredito que a internet não esteja ativada quando dá esse erro. Eu peço, por favor, para verificar se foi feita a ativação da internet, porque quando a gente está fazendo esse comando de instalar, esse comando pip install, nós estamos indo no repositório do PyPy para fazer a instalação desse pacote. Então, quando ele deu aqui um failed to establish new connection, creio que seja a internet que não está ativada. Isso, o pessoal que conseguiu ativar a internet conseguiu rodar essa instalação. Então, é isso mesmo. É que aí não tem jeito, né, Renan? Cada um tem que, pelo celular, né, que faz. Então, cada um tem que fazer essa ativação. Isso. O Alexandre Teixeira perguntou como que faz a ativação da internet. Aqui no menu direito tem essa aba de settings. Você tem que colocar um número válido de celular. Você vai receber um SMS com um código de ativação para poder permitir habilitar essa opção.
Bom, acho que agora o pessoal está conseguindo. O Felipe vai colar no chat aqui um token de acesso para que nós possamos continuar o avanço desse código, porque nessa linha nós estamos apontando o stack para a URL do Brasil Data Cube. Então, se nós acessarmos esse link, o stack ele está rodando aqui, a gente pode verificar todos os componentes desse stack. Então, caso vocês estejam utilizando o Google Chrome, ele não vai mostrar isso tão bonitinho assim, mas vocês conseguem ver utilizando o navegador do Firefox ou instalar uma extensão, que eu uso uma chamada JSON Formatter, que ele vai organizar essa saída, essa saída. Então, só que o intuito desse pacote do stack.py é que a gente possa pegar essas informações dentro do nosso código Python. Então, o Felipe Souza colou um token. Esse token a gente vai substituir onde está escrito aqui ChangeMe por esse token. Só avisando também, esse token ele é válido apenas no decorrer desse curso, então depois ele será desativado. E para conseguir um token desse, vocês precisam criar uma conta no BDC e cada conta vai ter o seu próprio token de acesso. Para fazer consultas utilizando o serviço Stack, você não precisa desse token, você vai conseguir visualizar tudo que for público. Mas esse token é interessante para você conseguir fazer o download e a requisição desses dados. O Silvano disse que deu problema no stack.underline que deu stack is not defined. Muito provavelmente, Silvano, faltou rodar essa linha de importar o stack. E se deu erro aqui nela, faltou rodar a linha de instalar o stack. Como a gente cria esse arquivo JSON caso queira fazer catálogo do meu produto? O Ariano Cursino perguntou. Bom, aí eu acho que você precisaria, eu acho que o pessoal pode complementar também aqui, mas acho que você precisaria ter uma instância do serviço Stack rodando para esse seu catálogo. Bom, pessoal, então, rodando essa linha em que a gente apontou para essa URL do serviço Stack do BDC com o nosso token de acesso, agora no nosso Jupyter Notebook a gente consegue verificar tudo que tem disponível. Então, rodando essa linha de service, ele vai listar para a gente, a URL do stack do Brasil Data Cube é essa URL, tanto é que eu acessei aqui no browser, ele mostrou esse arquivo, contém todas as informações desse catálogo. E aqui tem todas essas coleções disponíveis para a gente acessar. Então, tem coleções de imagem Landsat 8, tem cubos de imagem identidade, tem cubos de imagem compostos 16 dias. E se a gente quiser entrar em mais detalhes sobre essas coleções, a gente pode rodar esse service.collections, porque aqui ele mostrou o título dessas coleções. E aqui a gente pode ter acesso a cada um dos metadados dela. Então, por exemplo, essa coleção S2 MSI L2 SR LASRC, ela é uma coleção de imagens Sentinel-2, reflectância de superfície, corrigidas utilizando o algoritmo LASRC. Ele mostra a versão do stack, mostra o título da coleção, ele vai mostrar os valores mínimos, os valores máximos de cada uma das bandas espectrais, o comprimento de onda, os valores de nodata, todas as informações referentes a esse produto pode ser encontrada aqui. E se a gente for descendo aqui, vai mostrar os itens de todas essas coleções. Então, todos os tiles que tem gerado. Só que, como é bastante informação, a gente pode ir filtrando isso. Então, peraí. Tem bastante pergunta vindo. Tem algumas perguntas. O nome... O Bruno Reis disse que name error. Service name is not defined. Então, quando ele falou service is not defined,
está informando que não foi definido essa variável chamada service. Então, provavelmente, deu algum erro antes de rodar essa linha que faz a atribuição do service igual stack, ponto stack. Que nessa linha, a gente está fazendo a atribuição para essa variável serviço. Ainda tem uma pergunta no YouTube. O Active Key é só uma vez a validação ou é cada vez que roda a análise? Como? Você pode repetir, por favor? Active Key é só uma vez a validação ou é a cada vez que roda? Foi feita no YouTube. Para Chave ativar de acesso. A chave de acesso. A chave de acesso, ela é uma chave da sua conta. Então, toda vez que você for utilizar o serviço Stack, você vai precisar passar esse Access Token. Ele vai fazer a verificação de o que você tem permissão e o que você não tem permissão de acessar. Acho interessante falar como que a pessoa consegue essa chave, Renan. Ok, essa chave que foi passada no chat, acho que até pode passar de novo, que subiu algumas mensagens. Ela é uma chave única da conta de cada usuário. Então, quando você criar uma conta no BDC, você vai poder ter a sua própria chave, e ela vai dar acesso aos dados do Brasil Data Cube. Então, hoje a gente está utilizando essa chave, mas após o hands-on, essa chave ela vai parar de funcionar. Então, é interessante cada um ter a sua posteriormente. E cada uma é referente a um usuário. Então, pessoal, para esse hands-on, nós faremos uso de uma coleção chamada CB464 16D Stack-1, que é um cubo de dados do Cibers 4, AWFI, né, o sensor que tem 64 metros de resolução espacial, composto no tempo a cada 16 dias, utilizando a função de composição stack. Então, se a gente rodar esse trecho de código, ele vai mostrar detalhes dessa coleção. Então, aqui ele mostra o nome dessa coleção e uma descrição. Ó, esse Datacube foi gerado utilizando todas as bandas disponíveis de reflectância de superfície do cubo Cibers 464. O dado é fornecido em 64 metros de resolução espacial, reprojetado e recortado para a grade BDC Large, composto no tempo utilizando uma função de 16 dias com a abordagem de melhor pixel, o stack. E também ele informa o período de início desse produto e o período de fim. Então, aqui tem as bandas que a gente pode fazer acesso. Então, tem as bandas do sensor AWFI, a banda 13, 14, 15, 16. São as bandas da região do azul, do verde, do vermelho e do infravermelho próximo. Tem alguns metadados informando os valores mínimos, válidos, os máximos, os no datas, scale, tipo de dado, bem como as bandas extras também, que são pré-calculadas pelo Brasil Data Cube. Então, a banda que mostra a quantidade de observações livres de nuvem, a máscara de nuvem, índices de vegetação EVI e DVI, a banda de proveniência, que informa a data de origem da imagem utilizada para compor aquela imagem, e o total OB, que é a banda que informa o número total de observações, bem como as coordenadas que essa coleção abrange e as timelines das imagens. Sinte perguntou se ele possui banda térmica. No caso, esse produto são apenas essas bandas que estão disponíveis. O Cibers 4 AWFI, se eu não me engano, ele também não tem banda do termal. Há algum autocomplete ou search para buscar as coleções em shortcut? Ele tem nós temos uma anotação que ela vai aparecer em breve. Ele tem um autocomplete para as funções. Para os produtos, eu acho que ele não tem. Então, hoje ele ainda não tem, mas para os demais comandos ele tem.
Bom, o Thiago dos Santos Nascimento perguntou se o catálogo de imagens das bandas PAN do Cibers 4A com 2 metros de resolução espaciais estão disponíveis para acesso via stack. Os dados do Cibers 4A, eles ainda não estão disponíveis para essa busca, mas eles estarão. Estarão em breve, né, Renan? Sim. Porque já existe uma iniciativa dentro do projeto de fazer essa harmonização do 4 com 4A. E a gente pretende aí colocar em breve. Bom, então, só reforçando aqui, pessoal, aqui a gente fez uma busca por uma coleção, essa coleção do Cibers 464 metros. Então, quando a gente mostrou o que havia de metadados nessa coleção, a gente pode ver aqui essa tabelinha e todas essas informações. E para a gente fazer a busca por itens, tem esse método chamado getItems. Então, quando a gente rodar ele, ele vai informar todos os itens que tem para essa coleção inteira. Então, considerando o Brasil inteiro e todo o range de tempo que foi definido, mostrado aqui atrás, de 2016 até 2021, nós temos um total de 5.774 itens hoje. E isso aqui ele é dinâmico. Então, na semana que vem, quando acessar esse serviço, vai ter tem mais imagem. Ele continua sempre se expandindo com as imagens mais recentes. Então, se a gente clicar em um desses itens, ele mostra mostra a imagem, né, um thumbnail daquela imagem, e aquelas informações que a gente acabou de ver ali atrás, quando especificou os metadados da coleção. Isso pode ser feito de forma interativa para todas essas imagens. Só que o interessante a gente não quer pegar uma coleção inteira, até porque é um volume de dados muito grande. Geralmente você tem uma área de estudo que você quer fazer algum tipo de análise para aquela região por um determinado tempo. Então, no StackPy, tem o método getItems, a gente pode passar um filtro. Então, a gente pode passar uma área de interesse por meio de um bounding box, um datetime, que é um período de tempo para a gente filtrar aquele dado, e esse limite, no caso, ele é para fazer a paginação desses dados. Então, nesse exemplo, o bounding box é dessas coordenadas, e o período de tempo ele vai de agosto de 2018 até o final de julho de 2019. Então, quando a gente rodar aqui, ele vai retornar para a gente alguns desses itens, que, voltando novamente para o portal para a gente fazer uma comparação, os itens são essas imagens de uma região em um único tempo. Então, ele retornou aqui para a gente 24 itens. A gente pode ver essas imagens para essa região. Então, a gente pode, inclusive, mostrar qual que são esses itens, fazendo um pequeno loop. Então, para cada um dos itens, nessa variável de itens que a gente pegou, mostrar o ID deles. Então, aqui tem a imagem, ó, o tile do Brasil Data Cube é o 022, 024. Essa imagem de 2019, 0728, composta até 0812. Então, ele retorna um total de 24 itens. Como encontro... o Thiago Statella perguntou como encontro o nome das coleções. Exemplo, Cibers 4. São os nomes do portal. Para encontrar o nome dessas coleções, Thiago, aqui atrás, a gente rodou... a gente pegou aqui, ó, o service. Quando a gente deu um print no service, ele mostra todas as coleções que tem disponíveis nesse stack. Então, cada um desses nomes é uma coleção que a gente pode utilizar. Então, aquela do Cibers 46416 de stack era uma dessas coleções. Então, aqui tem os cubos regulares, os cubos identidades, as coleções de imagem, tudo fica disponível para acesso. O Gustavo Togueiro de Alckmin, para saber os argumentos das funções, exemplo, getItems, qual a forma apropriada? Creio que a forma mais apropriada seria acessar a documentação desse pacote do StackPy ou também fazendo a observação desses Jupyter Notebooks que a gente está acompanhando, que eles são uma forma de demonstrar
algumas das ferramentas, mas a documentação inteira você vai poder ver outras funções ou outros parâmetros que ele aceita também. Carla Souza, qual o melhor navegador para rodar o Kaggle? Estou usando o Chrome e as imagens não abrem. Carla, essa pergunta eu não tenho muita familiaridade. Eu costumo rodar ele no Chrome e no Firefox. Eu não tive problemas em mostrar as imagens. Ela está usando o Chrome? Sim. Porque aqui também eu estou usando o Chrome e está tudo certo. Será que deve ser alguma outra coisa, cara? Será que não está demorando a carregar, alguma coisa assim? Ó, o pessoal está falando que está rodando com o Chrome também. Tudo bem? O Thiago Statella perguntou se é possível passar mais de um argumento no collection. Isso eu não estou lembrado. Deixa eu ver. Alguns dos outros meninos estão por aqui. Matheus está aí? Matheus podia ajudar. A coleção... Só pode passar uma coleção só. Tá, então é isso. Bom, acho que a gente pode ir respondendo um pouquinho das perguntas aqui, que também está aparecendo bastante pergunta. Tá, então o Gustavo já foi respondido. O Ian Nunes, como descobre o nome das features do item? Ian, isso também você pode acessar pela documentação. A Ana Paula Toro, tem como inserir um shape JSON ao invés das coordenadas do bounding box? Sim. Pode passar um JSON. Em vez do bounding box, você pode usar o parâmetro intersects e passar uma geometria GeoJSON, que aí ele vai fazer essa intersecção da geometria. Tá, o João Luiz, caso não tenha... Peraí que sumiu a pergunta. Caso não tenha rodado outra célula, preciso voltar a rodar a célula de novo e aí vai funcionar. Ok, não era a pergunta. Bom, enquanto o pessoal está filtrando as perguntas, eu vou dando continuidade aqui. Então, aqui a gente mostrou todos os itens que tinha disponíveis e vamos supor que a gente quer pegar o primeiro desses itens. Então, a gente pode utilizar o colchete zero, que em Python os índices começam em zero, e mostrar o ID dele. Então, esse aqui vai ser a imagem que a gente pretende buscar. Então, é o tile 022 e 024, o composto entre 2019 07 28 e 2019 agosto dia 12. E os assets, que é o que é do maior interesse para os usuários, né, que são os arquivos individuais, a gente pode mostrar eles acessando o ponto assets de cada um desses itens. Então, rodando essa linha aqui também, a gente pode fazer um pequeno loop para mostrar todas as chaves desse asset. Então, para cada um desses itens, ou seja, para cada uma dessas localizações no espaço com o tempo, a gente tem os assets das bandas de índice de vegetação, EVM, DVI, a máscara de nuvem, as bandas espectrais e as bandas auxiliares, bem como também o quick look dele. E vamos, para esse exemplo, utilizar a banda do azul, que é a banda 13 do Sivers 4 sensor WFI. Então, se a gente mostrar as informações do Assets Band 13, o Blue Assets, a gente tem aqui um link para fazer o acesso a esse dado. Então, se eu copiar esse link no meu navegador ou dar um wget,
ele vai fazer o download desse dado. Eu vou cancelar esse download porque o nosso intuito não é usar esse dado localmente. Então, ele dá também informação do tipo desse dado, quando ele foi criado, atualizado, o tamanho dele, o tamanho do chunk desse dado. Isso aqui, no próximo notebook, a gente vai fazer uso dessa informação. O stack.py vai fazer uso dessa informação para a gente, que são os bloquinhos da imagem. Quando a gente não quiser carregar a imagem inteira, carregar só uma porção dela. Então, o tamanho desse raster, então, ele tem um X de 10.504 por um Y de 6.865. Então, aqui é o número de colunas dele, o número de linhas. E algumas outras informações a gente também consegue. Se eu quiser, para todos esses assets, pegar informações dele, eu posso fazer um loop e printar esses assets. Então, são as mesmas informações que a gente viu para a banda do azul, só que para todos esses assets de forma individual. Ó, e uma coisa muito boa assim, do ambiente em Python é que a gente tem a biblioteca do Raster.io e o NumPy, que são muito utilizados para quem trabalha com Data Science. Então, o NumPy é uma biblioteca numérica e o Raster.io é uma biblioteca para trabalhar com imagens. Sendo que o Raster.io, você pode extrair as imagens como matrizes do NumPy. O Raster.io, ele só tem um pequeno bug que é conhecido, que ele tem alguns conflitos dentro dele que pode acontecer. Nessa versão do Kaggle, eu creio que ele não aconteça, mas se der algum problema, a gente tem que rodar essa linha de apagar essa variável de ambiente chamada proglib. Mas é só um disclaimer, mas isso não é necessário rodar. Só se der algum problema na máquina de vocês, quando for rodar. Então, para a gente carregar a banda do infravermelho próximo, voltando naquela tabelinha lá atrás, quando a gente mostrou as características do item, a gente pode ver nessa tabelinha que o infravermelho próximo, nas imagens do Cibersquad WFI, ele é a banda 16. Então, aqui embaixo a gente pode fazer a leitura da banda do NIR, passando o item que a gente tem interesse, que a gente já carregou aquele item da primeira data, e passar o comando .read mostrando o asset que a gente quer carregar. Então, vou carregar nessa variável NIR, ele vai fazer a leitura desse dado. Como ele está pegando a matriz inteira, ele demora um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão mostrar alguma aplicação com OpenLayers ou Leaflet. Para essa primeira parte do stack do WTSS, nós não preparamos ainda com Leaflet, mas é possível integrar os dois sim. O Ariano Cursino perguntou como o stack se diferencia do GeoServer. O stack, ele faz a busca e descoberta desses dados. O GeoServer, você consegue prover essas imagens e eles são para coisas distintas. O Stack ele faz a busca e descoberta, o GeoServer ele fornece esse dado, né? Eu só vou pedir para os meninos verificarem se tá tudo rodando bem aqui, acho que sim, né? Que está demorando um pouquinho para o read, acho que é por causa de muitos acessos. Bom, a ideia desse comando read é que ele vai carregar essa imagem para a gente, vai fornecer uma matriz do NumPy. A gente pode mostrar ele aqui, só que eu acho que está só tendo um pouquinho de acesso concorrente. O Matheus Miranda disse que deu erro no import. Ah, tá, naquela parte. Peraí, que aconteceu alguma coisa.
Matheus, essa linha do... O Matheus Miranda, ele, respondendo a pergunta dele, essa linha aqui, você pode ignorar ela e rodar só se der algum problema posteriormente. No caso ele deu aqui, né? Então, vou rodar essa linha também, Matheus Miranda. Ó, aqui ele rodou esse comando, vamos dar um read novamente. Notebook foi desconectado. Deixa eu carregar novamente. Bom, pessoal, vou só ter que rodar as linhas anteriores que o meu desconectou. Deixa eu pegar o token novamente. Então, rodando o serviço, vendo as coleções dele. A gente está pegando a coleção do Cibers 4, obtendo os itens, filtrando uma região espacial desse item. Aqui é só para mostrar, só dar um print. Eu peguei o primeiro item disponível, mostrando os assets, são print. Não tem essa... Aqui ele deu esse erro de não tem a proglib, porque nós já havíamos removido ele e fazendo read. Sabe o que está acontecendo, Matheus? Não. TIFF encoded. Tenta ler outro TIFF, só para ver se não... Vamos pegar um outro item. Só dar um print aqui, está com as bandas. Tenta acessar outra banda, só a banda 15. Espera aí, deixa eu só terminar de rodar isso Talvez tenha aqui. muita gente tentando acessar a mesma banda ao mesmo tempo aí, acho que não tá. Está fazendo ali, deve muito acesso ao mesmo arquivo. O Ivo perguntou, se executar corretamente se executar essa linha de código, o símbolo de stop volta para o símbolo de play sem acontecer nada além disso, correto? Sim. E se você rodar a próxima linha, ele vai te mostrar a matriz que foi carregada. Talvez funcione se cada usuário acessar o item de um índice diferente. Ó, a Thaís Pereira também conseguiu, gerou a matriz, então tudo bem. É algum problema de muito acesso mesmo. O Jefferson Souto rodou perfeitamente. Renan, rodei aqui também, tá ok. Estou rodando o notebook do Jupyter local, está funcionando ok. Precisei instalar manualmente via pip e o Raster.io. Luiz informou. Eu vou... Bom, mas quando vocês rodarem essa linha corretamente, aqui no NIR, você vai rodar essa próxima trecho de código e ele vai mostrar o NumPy da imagem que ele carregou. Aqui embaixo a gente vai fazer essa leitura novamente, só que em vez de carregar a imagem inteira, a gente vai carregar só um pedaço menor dela. Então, vou tentar prosseguir na parte menor dela, que acho que que ele consegue lidar com pedaços menores. Então,
Demorou um pouco a execução, mas baixou o raster, Douglas Uba informou. São muitos acessos. Vou tentar outra banda. Pode ser também muitos acessos limitando a rede, né? (403) o Johan Duque teve. Deixa eu cancelar esse. 403 é porque provavelmente o token utilizado lá no começo está incorreto. Verifica se não ficou um espaço no final, alguma coisa do tipo. O George Porto informou também que não precisou deletar a variável proglib. Sim, só entrando em mais detalhes também, essa parte aqui de deletar essa variável da proglib é só para forçar o raster.io pegar a projeção no próprio dado. O meu travou o navegador mesmo, ele não consegue nem cancelar. Deixa eu só mudar a banda. Vou colocar banda 15 ou 13. E funcionou também, Renan. Bom, gente, é ao vivo, né? Eu tô vendo que de muita gente está funcionando, então qualquer coisa a gente dá continuidade. Tentar carregar só o pedacinho ali, Renan, para ver se vai. Isso. Só As o janelinhas. Tá, então deixa eu instalar. E aí, como só vai mostrar o NumPy Array essa linha aí mesmo, então... Uhum. Access Token. Pegar a coleção. Mas é estranho que a minha conta tá travada, ó. Você reiniciou o Kaggle, Renan? Eu tive que reiniciar aqui. Tá funcionando. Sim. A Jéssica Duarte informou que quando deu erro, mas a banda Red deu certo. Então é a quantidade de acessos mesmo. Então, ó, vou até fechar o Kaggle. Vou abrir novamente. Código. Stack Introduction. Tá, liga a internet. Fazer a instalação do pacote. Tá, ok. Agora meu Kaggle retornou aqui, vai importar o pacote. Apontar aqui o serviço, só verificar se tá tudo aqui certinho, tá tudo aqui. Pegar essa coleção. Os itens. Pegar o primeiro item. Os assets. Tá, então, pessoal, só para a gente dar continuidade, eu não vou carregar essa imagem inteira, mas eu estou vendo que muita gente está conseguindo. Então, eu posso estar tendo algum problema aqui com a quantidade de acessos. Nessa parte, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que em vez de carregar a imagem inteira, a gente vai carregar só um pedacinho da imagem. O raster.io, ele fornece uma classe chamada window, janela, né, que permite que a gente possa carregar só os blocos de interesse do nosso dado. Então, não precisa fazer essa requisição da imagem inteira. Então, nesse caso, é a mesma função daqui de trás, o item read, só que a gente pode passar como parâmetro também essa janela, né, o window. Então, a ideia dela é passar um número de linhas e colunas e uma posição para essa janela começar.
Nesse caso, ele está começando na linha em coluna 0 e tem tamanho de 500. Então, é uma janela 500 por 500 para acessar esse dado. Então, quando... Ai, faltou dar um import aqui só. Quando rodar essa linha, ele vai buscar, então, esse primeiro quadrante de 500 de tamanho da imagem. Ó, ele veio aqui. Quem conseguiu rodar aquela parte ali atrás, quando mostrar a variável near, vai observar que ele retornou esse array do NumPy. Então, você pode trabalhar em cima dele como se fosse uma matriz normal. Então, aqui nós fizemos a busca por essa janelinha de 500 por 500 da banda do Red, que é a banda 15. Agora vamos fazer a mesma coisa por Green, que é a banda 14, e para o Blue, que é a banda 13. Então, fez essa busca por esses pedacinhos, mostrou esse array. Só que é bom para a gente fazer também a visualização desses dados. Então, a Matplotlib é uma biblioteca em Python para a gente fazer alguns desses plots. Então, aqui tem esse comando matplotlib inline. Isso aqui é quando você estiver rodando na sua máquina para ele mostrar esses plots dentro da sua própria janela. Se não tiver ele vai criar uma janelinha, um pop-up para você fazer essa visualização. Então, dá o import dessa biblioteca. A gente quer a função do pyplot para fazer essa plotagem da biblioteca matplotlib. E aqui a gente dá um apelido para ele de PLT, só para não precisar ficar escrevendo por extenso pyplot. Então, aqui tem o plot dessas 3 figuras. Então, a Matplotlib, ele tem esse método subplot que a gente pode fazer diversos pequenos plots. Então, aqui também definido o tamanho dessas figuras. Então, para isso, a gente colocou em um desses eixos da imagem, mostrou a imagem do red, em outro a imagem do green e outro a imagem do blue. Todos com um mapa de cor em cinza, que é esse color map gray. Nesse color map, as áreas mais próximas do branco, elas têm um valor mais alto, e as áreas mais escuras, as áreas mais próximas da cor preta, ela tem valores mais baixos. Então, o NumPy, ele é aquela biblioteca que eu mencionei, que trabalha com módulos matemáticos e com vetores. A gente pode criar uma funçãozinha para normalizar esses dados. Como a gente não quer trabalhar com esses valores de pixels, é só para fazer algo visual, não tem problema a gente alterar esses valores. E aqui para a gente fazer um plot dessa imagem RGB, em vez de ficar cada banda em um canal separado, todos em cinza, para juntar esses 3 e fazer uma imagem colorida na composição de cor verdadeira, né? Então, a banda red no canal do vermelho, a banda verde no canal do verde e a banda azul no canal do azul. E ele mostra para a gente essa região. O Diego Moreira, na leitura, na linha 33, por exemplo, tem como você passar um bounding box? Tem alguma alternativa para transformar um bounding box em window? A gente pode fazer também essa busca utilizando o bounding box, sim. E aqui é a parte de busca desses arquivos de imagem. A gente tem também a opção de fazer o download dos assets de forma individual. Então, eu vou pedir só para vocês não rodarem essas 2 linhas, porque a gente vai acabar não utilizando agora, mas é mais informativo. Então, para cada um desses assets, você tem esse método de download que ele vai baixar para a sua máquina o arquivo do asset. Então, se você rodar ele no ambiente do Kaggle, ele vai baixar esse arquivo para a sua região do Kaggle. E como muitas vezes a gente não quer apenas um asset, por exemplo, não queremos só a banda do azul, a gente quer o conjunto inteiro de dados que tem em um item, então eu quero todas as bandas espectrais para uma determinada imagem. Então, no item também tem esse download, que você pode rodar ele vai baixar todos esses dados. Só que vai demorar um pouquinho por causa do tamanho dos arquivos. E a gente pode acessar... Aqui eu só não rodei o Blue. Ah, tá. É que eu não rodei lá atrás a parte do Blue Asset. Mas ele vai fornecer... Deixa eu rodar ele aqui.
Blue Asset. Então, quando a gente pedir o ponto .href de um asset, ele passa para a gente o link que você pode colar no seu navegador ou fazer um wget para fazer o acesso desse asset. Bom, pessoal, com relação à introdução ao stack, é isso. Agora a gente tem um outro notebook que são mais alguns exemplos de processamento utilizando o stack. Então, vou pedir para o Felipe, se ele puder colar no chat para vocês também fazerem a cópia desse outro notebook. Então, pessoal, é o mesmo procedimento. Vou pedir para vocês fazerem a cópia desse notebook para o ambiente de vocês, para a gente poder dar continuidade. Então, o começo do notebook é igual o que a gente rodou. Então, primeiro é feita uma instalação do stack, porque aqui no Kaggle, ele não mantém esse ambiente com seus pacotes salvos. Na sua máquina, você vai precisar instalar apenas uma vez. Então, a importação desse pacote, que se quiser é só mostrar a versão novamente, a gente precisa inserir o nosso token de acesso para poder acessar esses dados, apontado para a URL do stack do BDC. E aqui agora, Diego, o Diego Moreira havia perguntado, a gente pode fazer essa busca utilizando esse bounding box. Então, continuar utilizando o mesmo produto, passando um bounding box. Ele vai retornar todos os itens que tem disponíveis para aquela área. A gente pode ver que, dado esse período de tempo, retornou 24 itens. Então, ele até mostra aqui para a gente no Matched. Então, tem esses 24 itens. E aqui é um exemplo de como calcular um índice de vegetação, então o NDVI. O NDVI é um dos índices mais utilizados na literatura, principalmente para áreas de agricultura. Ele é uma diferença normalizada das bandas do infravermelho próximo e do red. Então, essa é a equação dele, é o near menos o red, dividido pelo near mais o red. Então, para exemplificar como que a gente calcula esse índice, vamos carregar o primeiro item. Então, aqui nós temos essa é a imagem que a gente vai trabalhar, com todas as bandas que tem disponível nesse item. Também tem as bandas extras geradas pelo BDC, caso seja do interesse. E, novamente, fazer a leitura daquela banda 15. E, Diego, a pergunta que o Diego Moreira havia feito, a gente pode passar o bounding box para fazer essa leitura. E que ele deu... tá. Agora eu preciso apagar essa... Então, precisa rodar esse bloco para apagar essa variável no ambiente da proj. E quando fizer a leitura, ele vai funcionar. Então, a gente fez a leitura utilizando o bounding box. Se a gente mostrar, ele tem os valores da nossa banda. E agora vamos repetir esse processo para ler também a banda do infravermelho próximo, utilizando o mesmo bounding box. Então, nós temos as duas bandas que nós queremos, a do red e a do near, carregadas para o pedaço da nossa imagem. E vamos visualizar elas também. A gente vê aqui que as duas são da mesma região, elas têm tonalidades diferentes por causa dos valores diferentes dos vetores dessas imagens. E para computar o NDVI, então a gente está criando uma variável chamada NDVI, e vai ser a equação do índice de vegetação. Então, o near menos o red dividido pelo near mais o red. Quando a gente mostrar, a gente vai ver que ele o resultado também é uma matriz. Então, nesse caso, ele está entre 0 e 1. A gente pode dar, inclusive, um plot nessa imagem para ver como que ele ficou. A ideia do NDVI é que as áreas com vigor vegetativo mais forte fiquem mais claras, enquanto que as áreas com pouco vigor vegetativo fiquem mais escuras. A gente pode, inclusive, usar outros mapas de cores para facilitar a visualização. Então, um exemplo aqui é um mapa de cor Jet, que ele vai
colorir essa imagem para que a gente possa discernir melhor esses alvos. Então, existem diversos mapas de cores. Aqui tem uma URL onde vocês podem verificar outras opções. Aí vai de gosto, porque é só visual mesmo, então tem um monte. Fiquem à vontade para escolher quais vocês gostam mais para utilizar. Então, com isso, agora que a gente consegue fazer a busca desses dados e criar as nossas próprias bandas, a gente pode, inclusive, calcular outros índices que são específicos das aplicações de cada um. E aqui tem um outro exemplo do que a gente pode fazer também, que é fazer um threshold dessas imagens. Então, seria uma classificação muito simplificada, colocar labels nas nossas imagens. Então, vamos ver como que é um histograma da nossa imagem, como que ele está distribuído. Então, a Matplotlib ela também tem essa função de histograma. O histograma é um pouco pesado, que ele faz alguns cálculos, mas ele vai mostrar aqui para a gente. Então, ele mostrou como que os pixels dessa imagem estão distribuídos. Então, a gente pode ver que tem um pico aqui, ó, próximo de 0,2,5, tem bastante pixel nessa região, e com 0,6 tem bastante pixel nessa região. Então, a gente pode estipular alguns limiares, falando que tudo que tiver abaixo de 0,2 são pixels escuros. No índice de vegetação, no NDVI, tudo que tiver muito escuro, ele é algo pouco vegetal e pode ser água também. A água, ela fica com valor baixo nesse índice. E aqui a gente pode assumir que tudo que tiver maior do que 0,45, ele tem uma boa porção de vegetação. Para essa nossa atribuição, para essa nossa rotulagem mais simplificada, a gente está usando esses parâmetros. Só que esses parâmetros, só reforçando, é apenas um exemplo. Isso vai mudar de cena para cena, de sensor para sensor, de acordo com as bandas desse sensor. E, inclusive, dentro de um mesmo sensor, a região e as datas, elas também vão influenciar em como que esses índices se comportam. Então, esses valores são meramente ilustrativos. E tudo que tiver entre 0,2 e 0,45, a gente pode falar que tem pouca vegetação nesse caso. Então, essa linha a gente está criando uma cópia desse array NDVI, porque se a gente não utilizasse esse método de copy, os dois estariam apontando para a mesma variável, então se eu alterasse um, ele alteraria o outro também. Então, com esse método copy, eu crio variáveis com arrays alocados diferentes. E aqui a gente pode fazer uma atribuição. Então, eu vou pegar a minha imagem label. Tudo que for menor do que 2 no NDVI, eu vou atribuir o valor 1, que é o valor de pixels escuros. Tudo que for maior do que 2, eu vou atribuir o valor 3, que é a nossa vegetação fraca, que tem pouca vegetação. E tudo que tiver maior do que 0,45, eu vou atribuir o valor de 2, que é a nossa vegetação vigorosa. Então, quando a gente rodar isso, a gente vai ter uma imagem que ela só tem valores 1, 2 e 3. Para a gente visualizar e comparar essas duas imagens, então aqui, novamente, utilizando o subplot, plotando em uma das imagens o NDVI original e na outra a imagem com os labels. E para esse caso aqui, coloquei um mapa de cor RGB, só para cada um ficar com a cor distinta. Então, a gente pode ver as áreas mais vegetadas, as áreas com pixels escuros. Então, ó, nesse caso aqui, essa região tem alguns pixels bastante escuros. Então, na imagem com os labels, ele ficou nessa cor azul. E você pode lidar com esses dados de acordo com a sua aplicação. O Marcos Rodrigues perguntou, como eu sei que se referem esses valores das bandas, são números digitais, radiância, etc.? Ok, Marcos. No Brasil Data Cube, os nossos cubos de dados, eles são todos processados utilizando reflectância de superfície. Então, isso você pode ver
na documentação do projeto e na descrição de cada um dos produtos. Então, todos os cubos de dados que nós temos são reflectância de superfície. Bom, e uma aplicação que eu acho que é bem legal da gente fazer também é comparar duas imagens diferentes. Então, a gente já tinha os nossos itens carregados. Se eu pegar o item 0, é o primeiro item, é o item da primeira data. Então, ele tem essa imagem. Só que no BDC, a gente já fornece também esses índices já calculados. Então, a gente não precisa ficar calculando eles. Então, a gente pode fazer a leitura dele, que ele já tem pronto. A única diferença é que quando a gente calculou ele na mão, como a gente pode ver aqui no array do NDVI que a gente calculou, ele está entre os valores entre -1 e 1, que são os valores do NDVI. Enquanto que nos produtos do BDC, eles são armazenados entre -10.000 e 10.000. Isso é feito para facilitar o manuseio desses dados. Então, para armazenar, a gente consegue uma taxa de compressão maior, então ocupa menos espaço. E volume é um dos nossos maiores desafios. Então, caso você queira os valores reais do NDVI, você precisa dividir isso aqui, os valores do NDVI calculado pelo BDC, por 10.000. Então, aqui a gente já fez a leitura desse NDVI calculado pelo Brasil Data Cube. Vamos carregar também um segundo item. Então, para isso, eu estou escolhendo aqui o item do índice 13. Como a gente tinha 24 itens que foram retornados, a metade do período seria o 12. Então, o índice 13, eu sei que ele vai estar mais ou menos 6 meses de distância daquela primeira data. Então, ó, a primeira imagem que a gente selecionou, a data dela era dia 28 de julho de 2019. Enquanto que essa outra, ela é do dia 1º de janeiro de 2019. Então, ele tem 6 meses de diferença. Então, fazer a busca também por esse array de dados. E fazer um plot dessas duas imagens, só para a gente comparar. A gente pode ver que em 6 meses, essa região ela mudou bastante. Assim, ela tinha partes bem escuras e partes que ficaram mais claras depois de 6 meses. Como a gente está olhando para um NDVI, a gente pode afirmar que nesse caso aqui, e por se tratar de uma região agrícola, a vegetação dessa região ela foi se alterando ao longo do ano. Então, para a gente constatar isso, a gente pode fazer uma subtração do NDVI da primeira imagem e do NDVI da segunda imagem, e armazenar isso numa variável chamada NDVI difference. E também fazer o plot dessa diferença, para a gente ver o que mudou. E olha só, as regiões que em azul, elas foram as que perderam esse índice de vegetação, né? Então, são áreas que era algum tipo de vegetação e foram colhidas ou começou algum outro cultivo, e as áreas em vermelho foram áreas em que esse vigor vegetativo ele foi aumentando. Então, aqui tem alguns pivôs centrais em que eles estão com vigor vegetativo mais alto. Então, esse tipo de comparação você pode utilizar para verificar se alguma área foi desmatada, verificar o crescimento do cultivo agrícola de uma determinada região e diversas opções. A ideia desses notebooks é ilustrar o que pode ser feito utilizando o Stack para acessar os dados do Brasil Data Cube. Então, a aplicação vai depender de cada um. Temos perguntas? Acho que deu uma tranquilizada. Bom, pessoal, então, o Stack, ele fornece essa facilidade para que a gente tenha de fazer a busca e descoberta desses dados. Então, o Brasil Data Cube tem diversos produtos que podem
podem ser utilizados para diferentes tipos de aplicações. E o stack.py ele facilita a gente fazer a obtenção desses dados e depois disso trabalhar com Python, fazer as suas aplicações para lidar com matriz e vai ser muito direcionado para a sua aplicação. O Thiago Statella perguntou, é possível rodar todos esses comandos no editor Python instalado na minha máquina? Sim, Thiago, é possível. É bem tranquilo assim, até de fazer isso, você só vai precisar instalar alguns desses pacotes. Então, para fazer uso do StackPy, você vai ter que instalar esse pacote do StackPy. Aqui a gente utilizou muito o Raster.io, que é essa biblioteca para lidar com imagem, então tem que instalar o Raster.io, a Matplotlib, que é para fazer essas visualizações, e alguns outros pacotes que vão surgindo especificamente. O Matheus Miranda perguntou, o Stack é um toolbox feito pelo INPE? Gostei muito, super prático. Matheus, o Stack ele não é desenvolvido pelo INPE, ele é uma especificação que que surge da necessidade de diversas organizações, não é iniciativa do INPE. O que o INPE tem é um pacote para conseguir acessar essas APIs Stack. Então, você vai, inclusive, encontrar diversos outros provedores de dados. Hoje, a USGS, o Google também já estão fornecendo os dados via Stack, e diversos outros. O INPE é mais um desse pessoal que está utilizando essa especificação. Arames, esses notebooks ficam salvos em minha sessão, eu preciso de algum comando para salvá-los? Você pode salvar eles clicando aqui no superior direito, mas uma vez que você copiou ele para sua conta, ele vai estar na sua conta para você utilizar. Eu acho que a gente pode passar para o próximo serviço desse hands-on, que é o WTSS. Então, o Felipe vai colar para vocês o próximo notebook, que é a introdução ao WTSS, Web Time Series Service. É o serviço web de séries temporais. Então, com o Stack, fica bem facilitado a gente ter todos esses dados, essas coleções de dados para utilizar. E hoje é muito recorrente a abordagem de acessar esses dados utilizando séries temporais. Em vez de utilizar uma data única ou apenas duas datas, a gente saber como que para uma região se comporta ao longo do tempo. Então, o WTSS surge como um serviço capaz de fazer a extração dessas séries temporais. Então, a ideia principal do WTSS é, dado uma coordenada ou um conjunto de coordenadas, extrair o valor da série temporal de um conjunto de dados. Então, a gente pode até associar que, como o Brasil Data Cube fornece esses cubos, eles já estão prontos para serem consumidos, o WTSS ele consegue furar esses cubos de dados e esses conjuntos de dados para que a gente já tenha a série temporal e possa trabalhar em cima dela. Então, o WTSS ele tem basicamente 3 operações. O List Coverage, que retorna uma lista de todas as coberturas disponíveis em um serviço. O Describe Coverage, que retorna todos os metadados daquela coverage. E a série temporal, que já vai ser a série de valores, um array que pode ser utilizado. Então, deixa eu só colocar para editar esse notebook. Recomendo também que vocês façam a cópia desse notebook para vocês. E, novamente, a gente vai fazer a instalação desse pacote. O WTSS, ele também é uma especificação e tem um pacote Python que está no repositório do Brasil Data Cube no GitHub, caso alguém tenha interesse também. A diferença aqui é que a gente vai fazer a instalação desse pacote, então, pip install WTSS, e a gente vai passar também que a gente já quer ele com a Matplotlib.
O Sensipan, o Arley perguntou se WTSS é um protocolo OGC. Não. Não é. O Gustavo Togueiro de Alckmin tem duas perguntas. Caso seja necessário treinar um algoritmo usando mais CPU, mais RAM, a melhor opção é o AWS EC2 com o Jupyter Notebook? Caso eu queira trabalhar com DataCube, por exemplo, Sentinel-2, a possibilidade do armazém dos DataCubes ficar na nuvem do INPE e o processamento ser feito usando CPU na minha máquina? Tá, então, respondendo a sua primeira pergunta, se a melhor opção é AWS EC2 e um Jupyter Notebook, vai depender muito do tanto de dados que você está rodando. A AWS ela tem um custo associado, né? Então, quando você rodar um código na AWS, você tem que ter uma conta e pagar por isso. Então, não sei o orçamento, mas se for possível, creio que o mais econômico seria, creio eu, seria rodar na sua própria máquina. A possibilidade do armazenamento dos cubos ficar na nuvem do INPE e o processamento ser feito usando o CPU da minha máquina. Gustavo, quando a gente faz a leitura, quando a gente passa o ponto read, a gente está baixando esse dado para a nossa máquina, né, para ele ser utilizado. Mas qualquer tratamento que você fizer, por exemplo, o índice de vegetação que você calcular, ou qualquer classificação que você fizer em cima desse dado, o dado ele já está na sua máquina. Então, todo o processamento é feito utilizando sua CPU. Bom, pessoal, então aqui, uma vez instalado o WTSS, a gente pode importar ele para o nosso código. E aqui é bem similar com o que a gente viu no stack. Então, a gente vai apontar esse WTSS para uma URL onde tem esse serviço rodando e vai utilizar o nosso token de acesso. No caso do BDC, esse token de acesso ele é integrado para todos os serviços. Então, você pode usar o mesmo token para o stack, o mesmo token para o WTSS. Quando a gente colocar esse serviço, a gente pode listar todos os produtos disponíveis. Então, o WTSS, uma daquelas funcionalidades principais é o coverage. Então, aqui a gente pode ver todas as coberturas que tem disponíveis para uso. Quem tiver interesse também tem uma documentação mais detalhada que pode ser acessada aqui. E para a gente fazer a requisição desses dados. Então, mais uma vez, vamos continuar trabalhando com esse cubo de dados do Cibers 4 AWFI, a composição de stack de 16 dias. E aqui a gente tem o detalhe dessa cobertura. Então, as bandas que tem disponíveis, os tipos de dados, os valores válidos, as coordenadas desse dado e o período de tempo. E havia sido feita a pergunta anteriormente a respeito de um autocomplete. Aqui a gente tem para os coverage. Pode ir utilizando o tab. Bom, acho que está todo mundo conseguindo acompanhar, que as perguntas deram uma parada. Então, para a gente pegar esse coverage, a gente pode passar o nome dessa cobertura para o serviço, mostrar aqui o nome, a descrição e todos os diversos atributos que tem, então todas as bandas. Para essa tem como a gente já trabalhou com ele, tem a banda 13, 14, 15, 16, que é Blue, Green, Red, Near, a banda de máscara de nuvem, os índices de vegetação e as bandas auxiliares de cubo. Então, as dimensões desse dado, a gente pode ver também, a extensão espacial, são as informações que a gente pode encontrar ali, basicamente. O Jorge Marques perguntou se existe uma aplicação semelhante ao Stack para a aquisição de MDEs. Eu só não sei o que significa MD. Renan, desse modelo digital de elevação, né?
deve estar se referindo aos dados do SRTM, por exemplo, não? Nesse caso aí, na verdade, o stack serve também, né, para os dados de modelo digital de elevação também, né? Serve para dados de radar e para os dados óticos, não tem diferenciação, não. Né? Mas no caso do stack, a gente está falando da descoberta e acesso aos dados, né? Enquanto aqui agora no WTSS, a gente está falando de uma ferramenta para lidar com a série temporal, né? Dada uma localização em uma janela de tempo, né, Renan? Você fazer a recuperação da série histórica do pixel, né? Então, daria para ser feito com o MDE? Também daria para ser aplicado também com o WMDE. Tá? Se o stack essa série fornecer, histórica dele, se tiver publicado nesse catálogo do stack, você pode fazer. Bom, então aqui a gente pode começar a fazer a extração dessas séries. Então, para a gente pegar a timeline, a gente pode pegar o coverage.timeline, ele fornece esse range de tempo. A gente tem o período inicial e o período final dessa timeline. Então, o -1, ele vai sempre pegar a última posição desse array. E aqui é um print para a gente visualizar o começo e o fim, então, para esse conjunto de dados. Para esse cubo de dados, ele começa em 1º de janeiro de 2016 e vai até o dia 17 de fevereiro de 2021. A gente está sempre atualizando esse dado. Mais uma vez, a documentação detalhada pode ser acessada na documentação do pacote. O Alexandre Teixeira perguntou, é possível subir meus dados espaço-temporais para o BDC ou tenho que instalar a infraestrutura do BDC na minha instituição e povoar com os meus dados? Essa pergunta tem 2 desdobramentos, né, Renan? Se você me Sim. permitir interferir um pouquinho na resposta, né? É o seguinte, né? Via os protocolos que a gente está vendo hoje, não. Né? Você não tem como subir com esses protocolos o dado para lá. Agora, via as interfaces de computação interativa, sim. Né? Aí você tem todo um ambiente onde você pode subir o dado, né? Tem uma área, um espaço de armazenamento para você colocar o dado lá também. Tá? Alguns alunos de mestrado, de doutorado que têm usado a parte de computação interativa, né? Aí sim eles usam esse ambiente, essa área de trabalho para poder, né, incluir algum dado auxiliar que eles vão trabalhar junto com o processamento que eles estão fazendo do lado do servidor com as imagens. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Renan. Não, é isso mesmo. Aproveitando o Douglas Ubá, aproveitando a pergunta sobre dados, qual o esforço para incluir um novo satélite no processo KubeBuilder? Implementar o download, né, o coletor, a geração da RD é suficiente para incorporar uma extensão? Bom, então, o primeiro passo realmente é a gente ter essa coleção de imagens. Então, tem o Collection Builder também, que é uma ferramenta que faz esse download e geração do RD. Acho que o primeiro passo seria a inclusão desse novo tipo de dado nesse serviço para ter uma coleção pronta, porque o KubeBuilder, ele é capaz de acessar qualquer coleção que esteja disponível através de um serviço stack. Então, se você já tiver essa coleção pronta também, o KubeBuilder ele pode fazer uso desse dado. Então, o esforço para criar um novo cubo utilizando uma coleção que já está publicada e pode ser encontrada através do stack, ele é mínimo. A gente só precisa apontar para ele fazer um cubo daquela coleção. Acho que a etapa mais trabalhosa mesmo é povoar essa coleção. Bom, então, aqui a gente pode fazer a extração da série em si. Então, dado uma cobertura, a gente tem o método TS, Time Series, para fazer essa extração. Então, como atributos, a gente pode passar as bandas 15 e 16, que são as bandas do Red e do Near. A gente pode passar um conjunto de um par de coordenadas, então, de latitude e de longitude. Nesse caso, latitude -12, longitude -54. Com uma data de início e uma data de fim para aquisição desses dados.
Então, aqui a gente está pegando uma série temporal do ano inteiro de 2016 para esse ponto. Então, a gente pode ver aqui a série temporal para a banda 15, da banda do Red, e também a série temporal para a banda do Near. Então, mostrar a timeline desse conjunto de dados. Então, como é um ano de dado, a gente tem aqui de 1º de janeiro de 2016 até o dezembro de 2016, que ele começa, esse período composto começa nessa data. Só que muitas vezes a gente vê essa série como forma de array, dificulta para a gente, né? Então é algo mais visual, é mais prático para fazer comparação dessas séries. Então a gente pode plotar essa série. Então, aqui em laranja a banda do Near, em azul a banda da região do vermelho. A gente pode fazer algumas comparações utilizando esse dado. Então, o WTSS associado com o stack, ele facilita que a gente faça a extração dessas séries temporais dos nossos cubos. E com essas séries, agora vai depender do tipo da aplicação de cada um. A gente pode trabalhar essas séries utilizando diversos algoritmos. Pode fazer um treinamento, uma possível classificação, suavização, avaliar se teve alguma mudança brusca. Tem diversas aplicações com séries temporais. E hoje é o paradigma que tem mais, que tem aparecido muito mais do que trabalhar com imagens únicas no tempo, com imagens isoladas ou poucas datas. Diego Moreira, existe a possibilidade de passar um array de coordenadas ao invés de latitude e longitude? Diego, você pode você pode extrair diversas coordenadas, sim. O Matheus Macu, é possível alterar os parâmetros gráficos no ts.plot? Eu creio que, por enquanto, não é, mas a gente pode... não sei exatamente qual tipo de parâmetro você quer mudar, se quer fazer um plot mais apresentável para a sua aplicação, mas, de toda forma, também o que pode ser feito é você tem o array dessas séries temporais e as timelines, e você pode trabalhar com isso no Matplotlib ou uma biblioteca de plot de sua preferência. Ô Renan, só complementando a pergunta, né, do Matheus, a gente já tem um issue aberto para o cliente justamente para poder passar as opções que a Matplotlib aceita para poder fazer essa configuração e a normalização também dos valores, né? Porque o WTSS também tem a informação da escala, né, o Renan? Então, você está vendo que o plot geral aí não está saindo numa escala de 0 a 1, está saindo... Até 10.000. Então, assim, a gente também tem esses issues abertos no repositório do projeto. E vai continuando aí, eu vou passar para você um extrato de código, só para o pessoal ver o exemplo. Tá. O Ian Nunes perguntou se o tsplot apresenta a média dos valores para todos os pixels da imagem. Ian, o WTSS, ele funciona, dado uma coordenada, né, um conjunto de coordenadas, ele extrai a série temporal de um conjunto de dados. Então, nesse caso, a gente passou uma coordenada específica, uma latitude e uma longitude. Então, o pixel contido nesse ponto teve a sua série temporal extraída. Então, seria o equivalente a um único pixel ao longo do tempo de todas as imagens que compõem esse cubo. Então, para ter essa média de todos os valores, eu utilizaria todos os valores da imagem, né? Aqui a gente utilizou só um ponto. O Alexandre Teixeira, desculpem a minha ignorância, o stack e o WTSS são especificações que foram implementadas em Python ou R, e o BDC criou armazenamento em cubo de dados e utiliza essas especificações como aplicações para os seus dados. O Google Earth Engine e outras iniciativas também utilizam essas especificações, é isso? Bom, então, Alexandre, o stack e o WTSS são, sim, especificações que não são...
o INPE, por meio do projeto do Brasil DataCube também, ele tem os seus pacotes que fazem uso dessas especificações para ter acesso a esses serviços. Então, tem o pacote StackPy, em R também, o WTSS também. Tem um em Python e um em R, que conseguem seguir essas especificações para fazer o acesso. Os cubos de dados, eles são armazenados no INPE, e esses serviços fazem acesso a esses cubos de dados. O Google Earth Engine e outras iniciativas também utilizam essas especificações. O Google Earth Engine, eu confesso que eu não conheço tão a fundo, mas o Stack, diversas organizações provedoras de dados, então a USGS, a ESA, eles fornecem os dados deles por meio do Stack, e diversas ferramentas de uso podem utilizar o Stack para acessar esses dados. Então, o Google Earth Engine, especificamente, não sei te dizer. O Renan, só complementando, né? O WTSS foi um protocolo criado no INPE, né, em 2013, 2014, tá? Veio lá no projeto Essence, quando a gente fez a primeira versão do projeto do Essence ainda com a FAPESP, né? E a gente usava um conjunto de tecnologias diferentes, a gente tinha um banco de dados matricial, né, um banco de dados paralelo, e a gente criou essa especificação justamente para facilitar e apoiar a construção dessas aplicações que lidam com, né, com as séries temporais dessa forma. Já ou seja, né, a gente projetou o protocolo e tem as implementações. A gente tem a implementação dela em C++, né, que é o que roda hoje do serviço da Essence, né, e tem implementações desse protocolo usando a linguagem Python, né, a linguagem Python e os clientes desenvolvidos para JavaScript, Python e R, né. Já o Stack, né, é uma especificação que foi criado, né, por um grupo de agências e foi fomentado aí pela Radiant Earth, se eu não me engano, eu acho que é Radiant Earth. E então, assim, não foi o INPE que especificou o Stack, mas nós estamos usando essa especificação para fornecer acesso aos dados, né, produzidos no projeto, através desse protocolo. Uhum. Esse aí é só um exemplo, Renan, do que o pessoal pode depois dar uma olhada no site do projeto, né? De como usar Matplotlib direto sem precisar usar o método plot. Bom, então acho que a gente pode colar isso no chat também, né? Quem tiver interesse. Bom, e a gente tem um último notebook também, mostrando alguns exemplos que podem ser feitos uma vez que essas séries temporais são extraídas. Então, o Felipe colou aqui no chat. Novamente, eu vou pedir para vocês criarem uma cópia desse notebook para a gente acompanhar. Lembrando da internet estar ativada para a gente poder fazer a instalação desse pacote. E aqui, novamente, é um exemplo de algumas das coisas que vocês podem fazer com essas séries extraídas. Então, tem uma pergunta do Matheus Miranda: como eu poderia usar WTSS para extrair os dados de série temporal e utilizar para treinar um modelo de rede neural? Então, o WTSS ele pode fazer essa extração dessa série temporal para você nos dados que estejam sendo fornecidos, por exemplo, os dados do BDC poderiam ser utilizados, e para fazer o treinamento de um modelo de rede neural, a partir daí utilizar um pacote em Python, por exemplo, que faça esse treinamento e que você possa utilizar. Um scikit-learn seria um bom exemplo de pacote que você pode estar fazendo uso. Então, aqui, novamente, fazendo a instalação do WTSS usando a Matplotlib também, importando o pacote e deixa eu só pegar o token.
Aqui. A gente substitui novamente o nosso token de acesso para poder fazer a requisição desses dados, mostrar novamente as coberturas que têm disponíveis e, mais uma vez, utilizar os dados do cubo Cibers 4 MUX AWFI 64 metros. Então, aqui a gente pode criar uma variável chamada redband, que contém o nome da banda do vermelho, só para facilitar a nossa leitura, em vez de ficar chamando de band 15 e entender que é a banda do vermelho, e o near de banda 16. Então, aqui a nossa busca pela série temporal. Então, dado uma latitude, uma longitude e um período de tempo, nesse caso aqui está sendo um período que varia de 2017, 1º de janeiro, até 31 de dezembro de 2019. Então, é um período maior do que a gente viu anteriormente, então é uma série temporal de alguns anos. Então, ó, pode ver que ele faz essa busca pela série temporal bem rapidinho. A gente pode, inclusive, visualizar essa série temporal. Então, novamente, a banda do NIR em laranja e a banda do vermelho em azul. E os vetores contendo os valores dessa série temporal. Então, cada um desses pontos se refere a uma dessas datas no intervalo de tempo de 2017 a 2019. Importar a biblioteca do Matplotlib para a gente fazer um plot. Aqui tem um exemplo desses dois vetores, desses dois arrays plotados um contra o outro. É mais para exemplificar também. Então, o red está em um eixo e o near está em outro. Não é muito usual comparar essas bandas diferentes, mas é para a gente ver as possibilidades desse conjunto de dados. Então, a ideia dessa comparação é informar, se as duas bandas tivessem os mesmos valores em todos os pontos, teria uma reta na diagonal principal desse plot. Mas como eles estão um pouquinho espalhados, a gente consegue ver que há diferença nesses valores. Inclusive, eles estão mais tendenciosos a estar próximo, mais no eixo do near. Então, isso informa que a banda do near tem valores mais altos do que a banda do red, para esses pontos, nesses tempos. Então, aqui a gente está pegando uma outra série temporal, uma série temporal 2, de uma região próxima desse ponto que a gente pegou. Então, só voltando aqui para a gente ver as coordenadas. Ó, aqui era... Vou copiar ele para a gente comparar ali embaixo. Então, ó, a gente havia pego a coordenada de latitude menos 16,817. E agora a gente está pegando a 819. Então, eles são pontos que estão muito próximos espacialmente. E, inclusive, a longitude é a mesma longitude. Então, eles estão bem próximos. E alvos próximos tendem a ser parecidos. Então, uma área de floresta, você vai ter diversos pixels, e esses pixels vão ter valores diferentes, mas todos têm um comportamento típico de floresta. Então, a ideia da gente pegar essa segunda série temporal é pegar um alvo que é parecido com aquele primeiro. Então, se a gente fizer a extração dos valores da banda do red e do near novamente, a gente pode, inclusive, plotar os valores de uma série contra os valores da outra. Então, aqui são os valores da banda do near da série 1 e os valores da banda do near da série 2. A gente vê que eles estão bem próximos dessa reta da diagonal principal. Então, eles são bem parecidos. E era esperado por se tratar de um mesmo alvo. Bom, quando a gente trabalha com séries temporais, geralmente a gente não trabalha com uma única série. Então, a gente tem um conjunto de séries temporais. Então, novamente, imaginando uma área de algum cultivo fixo ou alguma floresta, todos os pixels daquela classe, eles vão ter séries temporais semelhantes, só que elas vão ter as suas particularidades. E uma abordagem que é utilizada para caracterizar a série temporal daquele alvo pode ser, por exemplo, utilizar uma informação de mediana, que ela vai pegar sempre o valor central, então a gente consegue excluir alguns outliers.
Para isso, então aqui a gente está fazendo a extração de várias séries temporais. Então, é criado um vetor vazio, onde a gente vai armazenar todas essas séries temporais, e a gente vai fazer um loop variando na nossa latitude. Então, a nossa latitude vai variar de 0,01 a cada iteração desse loop. E em cada iteração será feita a extração de uma série temporal e armazenada nesse vetor, onde teremos todas as séries temporais. Então, esse loop está rodando, está fazendo essa extração. Quando ele terminar de rodar, ó, terminou, a gente pode verificar o tamanho desse vetor. Então, 5 quer dizer, como aqui ele vai variar até atingir esse valor, ele extraiu 5 séries temporais para a gente. A gente pode, inclusive, calcular a série temporal mediana desse conjunto de dados. Então, para isso, já que a gente tem essa lista com todas essas séries temporais, a gente pode definir o eixo zero para ele ir calculando posição por posição desse array o valor mediano, utilizando para isso a função de mediana do NumPy. Aqui a gente pode ver o valor dessa série mediana. Só que, para ficar mais fácil da gente visualizar, vamos plotar, então. Aqui tem um laço que ele vai plotar cada uma das séries temporais que tem na nossa lista de séries temporais de agricultura, e, posteriormente, ele vai plotar também essa série temporal da mediana. Só que as séries que estão na nossa lista, ele vai plotar em cinza, e a da mediana ele vai plotar em azul, para a gente ter um destaque dela em relação aos demais. Então, respondendo a pergunta do Diego Moreira, se era necessário fazer um loop para extrair essas séries temporais, hoje a gente essa é uma das formas de extrair diversos pontos, mas como o Gilberto informou, posteriormente haverá a possibilidade de já extrair diversas séries. Ô, Renan, só complementando, né? A gente teve várias perguntas aqui, e se alguém, por acaso, a gente não tiver respondido a pergunta aqui, eu peço a gentileza que repita ela aqui para a gente, viu? Às vezes a gente passa batido, eu estou vendo aqui, sai uma lista bem grande, né? E às vezes para a gente aqui aparece, às vezes está intercalado algumas perguntas e a continuação dela, né? Uhum. Então, essa do Diego, teve mais 2 pessoas que perguntaram, né? A gente tem a previsão de fazer a versão 2.0 do serviço, já foi feito bastante desenvolvimento da versão 2.0, a gente não fez o release. E nessa versão a gente contemplaria essa questão da extração, né, da série temporal para mais de uma localização, né, sem a necessidade de ter que fazer um laço para poder buscar esses pontos. O Eymar fez uma pergunta também sobre a questão de extrair médias, operações de sumarização, né? A gente já discutiu isso também no contexto do projeto, mas ainda não implementou, né? Acaba que, como a gente fez a parte de extração, a parte de sumarização ela está muito simples de ser feita ainda do lado do cliente, né? Então não foi um issue ainda grande para a gente a questão de ter que computar essas estatísticas, mas por favor, eu até passei o link da especificação, né? Abram os issues também lá no repositório, o pessoal pode abrir os issues e colocar algumas ideias, algumas coisas lá também, né? Não, tá no WTSS spec, né? Peraí, spec. WLTS. WTSS spec. Faz uma busca ali em cima, Renan. Ô, Renan, ele está mostrando só da primeira página. Isso, né? Aí pode abrir os issues aqui também. O Matheus Macu falou do plot, né? Eu já mandei para ele um link e mandei o link do issue que está aberto para a gente poder fazer. E uma solução, né? Que é o que o Renan apresentou aí também. Uhum. Então, uma vez feita essa extração das séries temporais, existem diversas aplicações que podem ser feitas. Então, aqui, por exemplo, foi
esse cálculo da mediana, só que nesse caso foi feito do lado do cliente, então, utilizando o NumPy, abordagens de suavização, né, também chamada de filtragem, também são bastante comuns quando se trabalha com séries temporais. Então, para isso, uma das bibliotecas que podem ser usadas é o SciPy, que ele tem alguns algoritmos de suavização, como, por exemplo, do Savitsky, que é bastante utilizado, que ele requer como parâmetros um tamanho de janela e a ordem de um polinômio. Então, aquela série temporada mediana que a gente extraiu aqui, a gente pode, inclusive, aplicar uma suavização em cima dela. Para isso, utilizar a função do Savitsky, a nossa série temporal, o nosso array, né, nosso vetor, e os parâmetros de suavização desse algoritmo. E a gente pode, inclusive, fazer uma comparação de como era essa série originalmente, então, nessa figura em azul, e ela após a suavização, em vermelho. A Ariana Cursino perguntou, teria como utilizar toda essa infraestrutura, Stack, WTSS, GeoServer, KubeBuilder, criado pelo IMPDC em um projeto pessoal? Vocês teriam algum tutorial prévio de como criar as instâncias do Stack para que a gente possa criar nosso próprio catálogo a partir das nossas imagens TIFF? Bom, são diversos serviços, né? Então, a ideia é ter uma documentação simples o suficiente para que qualquer um possa criar o seu próprio serviço e ter ele disponível, podendo utilizar. Eu não sei se o caso ideal seria utilizar todos os serviços num ambiente local, porque a grande facilidade do Stack é você listar e descobrir esses conjuntos de dados. Então, se você tiver um conjunto de dados na sua máquina, muito provavelmente você já deve ter talvez essa informação desse conjunto de dados. O WTSS, ele é muito útil para fazer essas extrações de séries temporais, e os demais serviços vão depender muito do seu tipo de aplicação, creio eu. Não sei se o Ribeiro também gostaria de... Eu acho o seguinte, a gente não está nessa fase do projeto, né, Renan, focando na questão de replicar o Brasil Data Cube, toda a plataforma fora, né? Isso aí é um fôlego que talvez a gente não tenha nesse momento para poder... acho que a Karine está aí também online, né? Não é o nosso foco. O nosso foco agora é mais no uso da plataforma que a gente está montando aqui, dos dados, e nas ferramentas que as pessoas vão poder usar aqui dentro da plataforma, né? Essa outra parte de entregar o software desse jeito ainda requer muito mais coisa, muito mais detalhes, né? Uhum. Bom, com relação aos hands-on do Stack, do WTCS, esses são os 4 notebooks que a gente tem pronto, eles estão disponíveis, vocês podem continuar acessando eles pelo Kaggle, mas eles também estão disponíveis no GitHub do projeto, como eu havia mencionado, há um repositório chamado Code Gallery, onde todos esses Jupyters e outros também, notebooks de outros serviços ou em outras linguagens estão disponíveis para acesso de qualquer pessoa, vocês podem acessar aqui, entrar em contato, qualquer dúvida a gente ajuda. E acho que podemos dar continuidade com o hands-on do WLTS.